Olá, tudo bem? Eu me chamo Joabe Chagas, sou pastor da Igreja do 27º Dia, já fiz essa apresentação, nos blocos anteriores. Inclusive, nós estamos estudando esse tema chamado eventos finais, que é um tema escatológico, e a palavra escatologia trata de assuntos que têm a ver com os últimos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo Jesus. Se você está abrindo esse bloco pela primeira vez, esse é o terceiro bloco. Eu aconselharia a fechar e abrir o primeiro, depois o segundo bloco, porque isso são eventos em ordem cronológica e vai culminar com o principal deles, que é a volta de Cristo Jesus. Então, para você pegar realmente o desenvolvimento desses acontecimentos e a sequência, seria bom realmente você assistir os outros dois primeiros. Inclusive no segundo bloco, na segunda parte, nós falamos sobre o tempo de angústia prévio que acontece depois do decreto dominical. Quando o tempo de angústia prévio estiver acontecendo sobre os fiéis, ou aqueles que resolverem ficar ao lado da verdade, da justiça e do direito, ao lado de Deus e da sua palavra, eles viverão um tempo muito difícil por causa da sua fé. E durante o tempo de angústia prévia vai desencadear 3 outros grandes eventos: a sacudidura, o peneiramento, também haverá o derramamento da chuva serôdia e também o selamento do povo de Deus. Quando isso estiver acontecendo, principalmente o selamento do povo de Deus, haverá então o terceiro evento. O terceiro evento será o fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? O que isso significa na prática, na vida espiritual das pessoas, para a salvação delas? Eu vou ler aqui, como dissemos, a gente vai usar sempre as duas fontes primárias, a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Até porque esse tema a gente está apresentando para os membros da igreja durante essa quarentena por conta da pandemia, do coronavírus, Então, a gente vai usar uns textos de Ellen G. White para você entender o que é o fechamento da porta da graça e textos da Bíblia também, ok? Vamos primeiro para o texto da Bíblia. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 15, verso 8 e capítulo 22, versos 11 e 12, que diz assim: primeiro, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O outro texto: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, desses dois textos, principalmente esse segundo, que é uma sentença, essa sentença será pronunciada depois que Cristo sair do santuário celestial, quando terminar a sua obra de intercessão em favor dos seres humanos. Essa sentença de Apocalipse 22 é: continue o injusto na prática da injustiça, continue o santo na prática da santidade, o justo na prática da justiça. Ou seja, quando fechasse a porta da graça, a porta da misericórdia, a porta da salvação, então fechou-se a oportunidade de salvação. Aqueles que estão salvos não têm mais como perder-se, e aqueles que estão perdidos não têm mais como salvar-se. Alguns textos de Ellen G. White confirmam isso da seguinte maneira. Primeiro texto: Satanás vê que não lhe resta senão pouco tempo para operar e tem posto seus agentes a trabalhar no sentido de revoltar as pessoas do mundo para que os homens sejam enganados, iludidos e se conservem ocupados e absolvidos até que termine o tempo da graça e para sempre se feche a porta da misericórdia. Mais um outro texto, ela diz assim: quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Assim, esta breve sentença
As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nos conduz através do ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Mais um texto. Quando Cristo terminar sua intercessão pelo homem culpado, antes de sua vinda nas nuvens dos céus, fechar-se-á a porta da misericórdia. Então você vê por esses textos, tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen G. White, que haverá um tempo em que a oportunidade de salvação vai se encerrar. Ok? Então quem teve a oportunidade pôde fazer a sua escolha. E os que decidiram o lado da salvação e de Jesus estão selados para a salvação. E os que rejeitaram, não é, o convite da salvação, ou rejeitaram a verdade, não tem mais como salvar-se. Porque você não pode aceitar a Cristo e rejeitar a verdade. Porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E há muitos que serão privados da salvação, apesar de terem aceitado a Cristo, mas rejeitaram a verdade e pisaram a verdade. Por isso que em São Mateus capítulo 7, verso 21, Cristo disse assim com respeito àquele dia da sua segunda vinda: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tantos milagres, em teu nome não fizemos tantas maravilhas. E aí Jesus diz, que vai dizer para eles naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade é transgressão da lei de Deus. Então, realmente, quando a porta da graça se fechar, de um lado estarão os salvos, que não tem mais como perder-se, e do outro estarão os perdidos, que não tem mais como salvar-se. E aí vem o quarto evento. E o quarto evento será, no caso, o derramamento das 7 últimas pragas, ok? As 7 últimas pragas só serão derramadas sobre os ímpios e pecadores e perdidos após o fechamento da porta da graça. Vamos ver alguns textos de Ellen G. White que falam sobre essa questão, né, das 7 últimas pragas. Um deles diz assim: logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estarão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Mais um outro texto. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do livramento ou libertamento final do povo de Deus. Aqui ela faz uma analogia entre as pragas que caíram sobre os egípcios antes de Deus libertar o seu povo do Egito e conduzi-los à terra prometida, com as 7 últimas pragas que cairão sobre os ímpios, sobre os perdidos, antes de Jesus vir e libertar o seu povo deste mundo, levá-los às mansões celestiais. Ok? Vai lá mais um texto que diz assim: foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade, tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Aqui ela está fazendo um apelo para que o fiel povo de Deus estreite seus laços de companheirismo, façam a renúncia do próprio eu, abandonem os caminhos de pecado deste mundo, sirvam a Deus de todo o coração, renuncie tudo por amor a Cristo e a salvação. Vale a pena qualquer sacrifício que possamos fazer para nos manter fiéis a Deus, ok? E aí você tem um texto que você pode, em qualquer outro momento, né, com calma, abrir a Bíblia, e você vai ter lá em Apocalipse, no capítulo 16,
a apresentação do verso 1 até o verso 21 das 7 últimas pragas que cairão sobre os ímpios depois do fechamento da porta da graça. Essas pragas não são universais, embora elas sejam reais. Elas acontecerão, não é, cada uma delas em lugares diferentes, ok? Mas serão os mais terríveis juízos que cairão sobre os ímpios no final dos tempos. Agora, quando as 7 últimas pragas estiverem caindo sobre a face da terra, sobre os ímpios, nesse mesmo período, 3 outros eventos terão lugar quase que simultâneo às 7 últimas pragas. O primeiro é um concerto, uma aliança que Satanás fará com o seu povo, não é? Aqueles que espiritualmente estão seguindo os seus ensinamentos. Depois vem o decreto de morte. Também teremos o concerto de Deus com o seu povo, aqueles que estão sendo fiéis a ele, e o tempo de angústia de Jacó. Tudo isso praticamente acontece simultaneamente às 7 últimas pragas. Vamos ver o primeiro deles, que é o concerto, a aliança que Satanás vem para fazer com o seu povo que está sofrendo as 7 últimas pragas, ok? Tem um texto da Bíblia que diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E a gente sabe que o inimigo tem esta habilidade, essa artimanha de se transformar em anjo de luz. Ele fez isso, né, quando Cristo estava no deserto da tentação, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, ele aproximou-se como se fosse um anjo de luz, vindo do céu para dar algumas sugestões. A primeira, transformar aquelas pedras em pães para matar a sua fome. Mas Jesus sabia que aquele anjo transformado em luz era o próprio Lúcifer, no caso, Satanás, né, o diabo sedutor e enganador. E aí Paulo fala que nos últimos dias ele também iria se transformar em anjo de luz. Exatamente de que forma? Ele vai se transformar em anjo de luz para realizar o maior e mais terrível de todos os enganos dele no final dos tempos. Ele vai personificar a volta de Cristo Jesus, a segunda vinda de Cristo Jesus. Será o mais terrível dos enganos, tão grande que, se possível, enganaria os próprios eleitos, os escolhidos. Veja um texto de Ellen White que ela diz assim: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Mais um outro texto. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Então Satanás irá personificar a volta de Cristo, assentado no seu trono, com a coroa de ouro na cabeça, um séquito na mão de rei, né? E aí milhares e milhares de anjos, os anjos que com eles foram expulsos do céu, tocando as suas trombetas, anunciando, né, aquela aclamação do alto: Cristo veio, Cristo veio. E multidões se prostra em adoração. E ele profere palavras bonitas, abençoa o povo, mas faz muito mais do que isso. Veja o que ele vai fazer ainda. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheia de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o 7º dia estão blasfemando do seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este
o poderoso engano quase invencível. Veja que audácia, até onde vai chegar o inimigo na sua obra contra Cristo. Ele vai personificar a Cristo, vai aparecer nas nuvens dos céus, vai abençoar o povo, curar as moléstias do povo, vai proferir as mesmas verdades que Cristo proferiu naquele mesmo tom manso e compassivo, e vai dizer que ele mudou o sábado para o domingo. E aqueles que estão persistindo em guardar o sábado estão blasfemando do seu nome. Então essa aparição de Satanás como se fosse o próprio Cristo fortalece a fé, o ânimo, a disposição daqueles que estão sofrendo os juízos de Deus, que são as 7 últimas pragas. E agora, diante desta cena, os ímpios tomam força. Só que tem um detalhe interessante. A segunda vinda de Cristo, por mais pomposa que seja a aparição de Satanás, não será exatamente igual à da volta de Cristo Jesus. Por isso temos que estar bem alicerçados na palavra de Deus. E um desses textos, precisamos estar bem alicerçados, é o que Cristo falou quando esteve aqui na terra. Vamos ler aqui na tela? Mateus capítulo 24, Cristo disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, Satanás vai aparecer em diversas partes da terra, mas cada uma por sua vez. Diferente de que quando Cristo vier, a verdadeira vinda de Jesus, o verdadeiro Cristo, ele irá aparecer a todos ao mesmo tempo, em toda a face da terra. Por isso ele diz, assim como o relâmpago corta do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí, quando os ímpios estiverem agora, não é, revigorados por esse aparecimento do seu Senhor nas nuvens dos céus, e mostrando que o dia de guarda é o domingo, e que este povo que guarda o sábado está desonrando o seu nome, trazendo todos esses flagelos sobre eles, então os ímpios cobram forças, e agora vem outro evento, que é o decreto de morte. Os ímpios agora, os homens, os grandes homens da terra, baixam um decreto de morte, para que sejam mortos todos aqueles que persistem em guardarem o sábado. Bem, um texto para isso está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13 e o verso 15, que diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E já dissemos em blocos anteriores que a imagem da besta é o domingo. Então a imagem da besta vai não apenas falar com a multidão e trazê-la para o seu lado, inclusive de evangélicos, mas a imagem da besta vai fazer morrer quantos não adorem a sua imagem. Então haverá o decreto de morte. Então a Ellen G. White fala sobre isso em alguns textos. Ela diz assim: estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Mais um texto. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados ao redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados a fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Aqui esse texto mostra que ainda que haja um decreto de morte,
e ele seja real, verdadeiro e muito forte, e os salvos temam, né, pela própria vida diante desse decreto de morte, mas nenhum dos salvos poderão morrer, poderão ser alcançados por esse decreto de morte. Esse decreto de morte não vai mais atingir os salvos, porque já estão selados para a salvação. A porta da graça já se fechou. Deus não mais sacrificará a vida de nenhum dos seus fiéis como testemunho para a salvação de outros, porque a porta da salvação já se fechou. E aí, anjos poderosos em forma de guerreiros se colocarão ao lado dos salvos para proteger-lhes a vida. E aí, diante desse decreto de morte, nós teremos agora o tempo de angústia de Jacó. O que é o tempo de angústia de Jacó? Já falamos sobre o tempo de angústia prévio, que acontece depois do decreto dominical. Mas o que é o tempo de angústia de Jacó? Vamos ler um texto na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 11 e 26, que diz assim: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Disse-lhe este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 31, 11 e 26. Vamos explicar um pouquinho esses dois textos. Para isso, precisamos lembrar um pouquinho da história de Jacó. Jacó, né, era irmão de Esaú, e Jacó enganou o seu pai, se passando por Esaú, e recebeu a primogenitura de Esaú, seu irmão mais velho. E Jacó, sabendo que Esaú passou a odiar Jacó e queria matá-lo, então Jacó fugiu, saiu da casa dos seus pais e foi para uma terra distante. E Jacó ficou distante 20 anos. Arrependeu-se do seu pecado, confessou seu pecado a Deus, e Deus esteve com ele e o abençoou no seu trabalho, tornou-se muito próspero, muito rico. E depois de 20 anos, Jacó retorna à sua terra. Só que Jacó sabia que seu irmão o odiava e foi informado de que ele marchava com um exército contra ele. E aí, numa determinada noite, talvez a segunda ou terceira noite de jornada, enquanto a família dormia, os servos dormiam, Jacó foi a um vale chamado na Bíblia de Vale do Jaboque. Está tudo em Gênesis capítulo 32. E ali lutava em oração para que Deus perdoasse realmente todos os seus pecados e livrasse ele do seu irmão Esaú. De repente, de madrugada, um ser se aproxima em forma de um guerreiro. E Jacó pensa que esse ser era um dos guerreiros de Esaú enviado para matá-lo. Então Jacó começa a lutar contra esse ser. E de repente, antes do dia amanhecer, esse ser toca na coxa de Jacó, que essa se endurece. E ele então percebe que não está lutando contra um ser humano, um guerreiro qualquer. Está lutando contra um ser sobrenatural. E esse ser, na verdade, era o próprio Filho de Deus em forma de um guerreiro. E quando Jacó percebe que está diante de um ser sobrenatural, ele se lança aos pés dele e agarra-o, segura-o pelos pés. E aí esse ser disse assim: deixa-me ir, pois o dia já amanheceu. E Jacó diz: eu não te deixarei ir se tu me não abençoares. E Jesus pergunta: como te chamas? Ele diz: Jacó, que significa enganador. E Jesus diz: você não se chamará mais Jacó, e sim Israel, que significa vencedor, porque como homem lutaste com Deus e fostes vencedor. Então a angústia de Jacó é a angústia dos salvos no final dos tempos, antes da volta de Cristo, bem antes da volta de Cristo. E será de duas naturezas. Vamos ver então as duas naturezas da angústia de Jacó. Vamos ver alguns textos de Ellen White que diz assim: saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Outro texto: assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus num tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Embora o povo de Deus seja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-los,
A angústia que sofre não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Portanto, a angústia de Jacó é de duas naturezas. Física, o medo realmente de perderem a vida por causa do decreto de morte, e a angústia espiritual, o medo de que tenham algum pecado não arrependido, não confessado, portanto não perdoado, e sejam privados do livramento final e especialmente da vida eterna. Mas aqueles que passarem pela angústia de Jacó, ainda que isso seja muito forte, essas duas naturezas da angústia, física e espiritual, nem que seja uma coisa muito real e forte, é a angústia dos salvos. Todos que passarem por essa angústia, é a angústia daqueles que realmente estão prontos para a salvação em Cristo Jesus. Esse é o tempo de angústia de Jacó. E o último evento, dentro do tempo do derramamento das 7 últimas pragas, é a aliança de Deus com o seu povo, o concerto de Deus com o seu povo que está sofrendo o tempo de angústia de Jacó. Vamos para um texto bíblico que diz o seguinte, Romanos capítulo 11, verso 27, diz assim: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Veja, esse texto é muito significativo. Deus está dizendo aqui que haverá um momento muito especial entre ele e o seu povo no que diz respeito à certeza do perdão e da salvação. Essa certeza aconteceu em diversos momentos da vida de um crente. Quando ele aceitou a Cristo, se entregou a Ele, foi batizado, durante a sua jornada aqui na terra, pecando, arrependendo-se, confessando seus pecados. Mas esse momento final, Deus está prometendo que todos os seus pecados já foram perdoados. É a aliança que Deus está fazendo, garantindo a eles que seus pecados estão perdoados e eles estão aptos para o encontro com Cristo Jesus. Alguns textos de Ellen White falando sobre o conceito de Deus com o seu povo, tem outras cenas muito bonitas onde ela diz o seguinte, primeiro texto: com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contempla o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. Então, quando os ímpios estão prestes a cair sobre os salvos, então o céu como que se abre perante todos. E aí o arco-íris da promessa é visto e os ímpios silenciam suas vozes de zombaria e escárnio. Os objetos de seu intenso interesse, que era a morte dos justos, agora silencia diante da cena que está se descortinando ante os seus olhos no céu. O outro texto diz assim: é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos tremos lábios dos que mantiveram firme a fé, proferem um brado de vitória. Mais um outro texto. Aqui é uma coisa muito interessante que eu vou apresentar para vocês. Talvez seja até um ponto desconhecido para muitos adventistas do sétimo dia, mas é uma verdade revelada por nós através da serva do Senhor. Nesse momento do concerto de Deus com o seu povo, haverá uma manifestação especial de Deus em duas ressurreições. Vamos ver então a ressurreição especial, ok? A primeira delas diz assim: as paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui ele está falando de uma ressurreição especial. A ressurreição de muitos justos, não é de todos os justos. De muitos justos que selaram a sua fé com o seu sangue. Que possa ser uma experiência do justo nos últimos dias, né, depois do decreto dominical, o tempo de angústia prévio, ou de outros tempos. Isso aí realmente não é revelado para nós que classe especial de justos são esses que vão ressuscitar no conceito de Deus com o seu povo, no final dos tempos. E também outros que são os ímpios. Uns ressuscitam para a vida eterna, que são estes, os justos, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas no outro texto, ela vai ampliando um pouco mais, dizendo o seguinte: todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o conceito de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. E outro grupo são os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então veja, esses dois grupos, o primeiro dos salvos, nessa ressurreição especial, são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que foi pregada com força, coragem e ousadia, a partir exatamente do decreto dominical. Ok? E aí os outros especiais ímpios que ressuscitam, que não são todos, é um grupo especial de ímpios, são aqueles que participaram das cenas finais da vida de Cristo neste mundo, que participaram do seu julgamento, que infligiram dor e sofrimento a Jesus, que o crucificaram, que o açoitaram, que cuspiram nele, né? E os mais acérrimos inimigos do Evangelho em todos os tempos. Então haverá uma ressurreição especial por ocasião desse concerto de Deus com os seus fiéis. E acontece mais coisa ainda, muito bonita, diz assim: a glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas e os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Veja que cena interessante. Momentos antes, talvez dias antes, Satanás, personificando a Cristo, fazendo milagres, prodígios, com fala mansa e dócil, alega ter mudado o sábado para o domingo, e aqueles que estão guardando o sábado estão desonrando o seu nome. E aí, o sábado agora fica debaixo do decreto de morte, vive o tempo de angústia de Jacó, e Deus vem para fazer um concerto com o seu povo, para fortalecer sua fé, seu ânimo e sua esperança. E aí Deus abre no céu as tábuas dos 10 mandamentos. E os 4 primeiros há um halo de luz especial em relação aos 6 da outra tábua. Mas o 4º mandamento reflete uma luz ainda maior. E todos veem diante desta cena que o dia que deve ser guardado, ou deveria ter sido guardado, era realmente o sábado. E aí vive uma cena de angústia e terror entre os ímpios, os pecadores, e muitos desses eram pessoas religiosas, que aceitaram a Cristo e professavam fé nele e obediência, mas era uma obediência parcial. Veja o que acontece naquele momento entre os ímpios, os que não estavam preparados para a volta de Jesus, os que seguem a besta e recebem a sua marca, que é a guarda do domingo. Diz assim: os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais veem a verdadeira natureza do seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Um outro texto: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo concerto eterno com o seu povo.
semelhantes a estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Ok? Então, fechamos aqui o terceiro bloco, né, com esse tópico que nós já apresentamos, e passaremos então, e você vai, dependendo do seu interesse, acompanhar o quarto e último bloco, não é? O desfecho final deste tema, eventos finais, que são os acontecimentos que antecedem a volta de Cristo Jesus. Então, até o próximo. Que Deus abençoe você e a todos.